E aí, pessoal, beleza? Fazer aquela revisão bem tranquila, bem rápida, né? Vamos começar? Então, aí, revisando a aula 41, Força Eletromotriz, parte 2. Bom, falamos da FEM induzida. A FEM, como foi falado, é uma diferença de potencial só que nesse gerador, né? Nessa bateria, nesse motor, induzida em barras em movimento. Então, quando aparece em uma barra, ela tem a mesma configuração, por exemplo, que uma pilha, né? Dois polos. Podemos calcular a quantidade de FEM gerada pela barra em movimento, analisando mais detalhadamente o que acontece com um dos portadores de carga no interior da barra. Então, FEM induzida, eu vou ter o seguinte: a FEM é a velocidade vezes o deslocamento aí, né? O tamanho vezes o campo. Bom, à medida que a barra se desloca, a força magnética se manifesta empurrando os portadores de carga, os elétrons livres. Lembrando aí, quem se movimenta é a parte negativa, né? Que o próton ele não pode se mexer porque está no núcleo. Para a extremidade da barra, polarizando, ficando praticamente aí uma pilha, né? Então, essa barra vai ter um lado positivo por falta de elétrons e o outro com excesso de elétrons. Ao mesmo tempo que se inicia a separação das cargas, um campo elétrico se estabelece no interior da barra, originando uma força agora de origem elétrica sobre os portadores de carga, que tendem a equilibrar a força magnética. Dessa maneira, no equilíbrio, as intensidades das forças são iguais. O que isso quer dizer? Força elétrica é igual a força magnética quando você desloca uma barra em um campo magnético uniforme. Isso vai fazer com que eu tenha uma força magnética forçando, né, os elétrons aí a se deslocar para uma das extremidades e vai criar uma força elétrica. Se vocês olharem, vertical, força magnética sentido para cima e força elétrica sentido para baixo. Lembrando que as duas são iguais. Falamos também aí do canhão de Gauss, né? Vocês viram que é bem interessante a montagem dele, né? Um canhão de Gauss ou canhão eletromagnético que usa, né, essa parte de eletricidade e magnetismo, é um tipo de acelerador de projétil que consiste em no caso, uma ou mais espiras usadas como eletroímãs, né? Passa uma corrente elétrica e gera um campo magnético. Na configuração de um motor linear de indução que acelera um projétil ferromagnético ou condutor a altas velocidades. Então, olha o que é que acontece. O exemplo de cima com espiras e o exemplo de baixo com neodímel, né? Esses ímãs pequenininhos. E lembrando que você não pode exagerar, colocar muitos aqui, pois ele é muito fácil de quebrar, ele é quebradiço. Ele tem uma força magnética muito grande. Até um pequenininho é difícil de você deslocar, tirar um de perto do outro. Então, pessoal, olha só. Essa parte, quando fala eletromagnetismo, sempre lembrar, aonde passar uma corrente elétrica, vai gerar um campo magnético. Onde tiver um campo magnético e um objeto que tem elétrons livres passando por ele, lembrando que tem aquela configuração, né, passando, fazendo um ângulo de 90 graus, ou menor, mas não pode ser paralelo. Aí acaba gerando essa força magnética que é responsável por polarizar o quê? A barra, né? Então ela vai separar. Aparecendo uma força magnética na barra, vai aparecer uma força elétrica de igual intensidade, o mesmo valor. Então aí nós fazemos aquelas equações e conseguimos achar outros resultados, né? Beleza? Então vão lá, façam as atividades, leiam com calma, usem as equações que foi passada, as equações matemáticas que foi passada para vocês, já já nós voltamos corrigindo. Até lá! Então, já fizeram? Agora nós vamos fazer a nossa correção, ou simplesmente você vai acompanhar
Se fez do mesmo jeito, matemática você sabe que você pode multiplicar antes, dividir, dependendo da equação, a forma que você organiza a equação. Então, vamos começar? Então, aí, tirando as dúvidas, né? Questão de número 1. A turbina movimentada pela água está acoplada a um gerador elétrico, né? Quando fala gerador, é que transforma, né, esse movimento da água em eletricidade. A figura que representa corretamente o sentido da corrente convencional, como se as partículas positivas estivessem movendo, mas você sabe que é o elétron, no segmento de condutor que se desloca com velocidade V numa região de campo magnético B constante, né? Então, aí vocês têm algumas possibilidades. No primeiro caso, campo magnético orientado entrando, A e B, né? Orientado entrando como se fosse entrando na TV. A letra C saindo e a letra D e E da esquerda para a direita. Todos eles são campos uniformes. Aí você tem a possibilidade, né, de descobrir para onde aponta essa corrente elétrica. Aí você vai fazer o quê? Você vai usar a regra da mão direita. Você vai colocar o dedo polegar na direção da velocidade para onde a barra está se deslocando. Vai colocar o restante dos dedos na direção do campo orientado, né? O sentido que ele está. E aí você vai fazer o empurrão. Por quê? Em algumas situações, gente, nós vamos utilizar o elétron. Vocês já viram que o elétron ele é o que se movimenta. Mas no enunciado ele falou, vamos utilizar o sentido da corrente convencional. Então, polegar, restante dos dedos, faz a regrinha e na direção do empurrão, né? Ou do empurrão você vai ter, só que eu tenho que usar a mão esquerda, sempre esqueço, né? Que troca. Então, empurrão, você vai ter o sentido da corrente em relação às cargas positivas, se elas se movessem, né? Corrente convencional. Então, vamos lá? Fazendo a regrinha aí, com certeza vocês fizeram e chegaram que é a letra A. Por quê? Só é colocar aí a mãozinha direita, colocada até virada para cima, né? Que vai ficar exatamente a direção que a barra se desloca no polegar. Você vai ter os outros dedos como se estivesse entrando aí no plano da TV e você empurra para cima. Então, você vai ter o sentido da corrente elétrica. Então, aí bem bacana de fazer, somente usando a regra da mão direita. Acho que até agora está bem tranquilo aí. Bom, nossa segunda questão, né? Quando uma barra metálica se desloca num campo magnético, sabe-se que seus elétrons se movem para uma das extremidades, provocando entre elas uma polarização elétrica. Lógico, um lado com excesso, outro com falta. Desse modo, é criado um campo elétrico constante no interior do metal também, né? Gerando uma diferença de potencial entre as extremidades da barra. Considere uma barra metálica descarregada de 2 metros de comprimento que se desloque, então aqui só colocar aqui destacar, que se desloca com velocidade constante de módulo 342 km por hora num plano horizontal. Então aí você já tem alguns dados, né? Tamanho da barra, né? Considera uma barra com esse tamanho de comprimento e a velocidade 342 km por hora. Próximo à superfície da Terra, sendo criada uma diferença de potencial. Então, esta barra está se movendo no plano horizontal, próximo à superfície da Terra, sendo criada uma diferença de potencial DDP, olha só aqui, ó, 8 vezes 10 a menos 3 volts, entre as extremidades da barra. O valor do componente vertical do campo de indução magnético terrestre nesse local é D. Então, olha só, falou que está se movendo na direção horizontal, próximo à superfície da Terra, né? Então, como é que vai ficar aí? Vamos lá acompanhar a resolução. Bom, a FEM é velocidade, o tamanho dessa barra
pelo campo magnético, né? Esse campo aí, magnético, criado de 8 vezes 10 a menos 3 volts. Bom, substituindo, você vai ter o seguinte. Então, essa FEM, ela está sendo criada na barra 95. Ah, professor, mas por que 95? De onde veio isso aí? Você vai ter que fazer a regrinha de conversão de velocidade. Aqui nós estamos na 35. Opa! Vou ter que colocar 34 aqui. Olha aqui, ó. 342 km por hora. Você tem que fazer o quê? Pegar esse valor e dividir por 3,6. Aí você vai achar aquele valor lá, ó. 3,6. Aí você vai ter o quê? Em metros por segundo. Tá aqui, ó. 95. O 2 é o comprimento desta barra, né? 2 metros. Aí metros está tranquilo. Se a barra está em metro e a velocidade em quilômetro, pessoal, olha só. Se um está em quilômetros por hora, quilômetros, e o outro está em metro, não posso fazer, porque vai ter uma diferença de 1000 entre eles. Então, a barra está em metros, eu tenho que colocar a velocidade em metros. Beleza? Por isso que eu falo, ó, você substitui. Colocou 342, você vai fazer os cálculos tudo certo, mas vai acabar chegando no resultado errado. Então, prestar atenção de onde apareceu, transformei quilômetros por hora em metros por segundo, dividindo por 3,6. Beleza? Vamos continuar lá. Bom, só uma organização, né? 95 vezes 2, 190. Aí você passa dividindo, lembra que eu estou passando esse valor aqui, dividindo 8 vezes 10 a menos 3, tá? Aí depois só coloquei o B do lado esquerdo, que isso aí não importa porque é uma igualdade. Chegando a 4,2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Ah, professor, como assim? Divide 8 por 190, você vai chegar em um resultado. Aí você vai ter que fazer o quê? Deslocar a vírgula e colocar esse deslocamento da vírgula em forma de potência. Aí de menos 3 vai para menos 5, por ser um número 0,042 aí no caso. Aí fica 4,2 vezes 10 menos 5. São passos que acabam não aparecendo, mas vocês já estão aí calejados de fazer essas atividades. Então, você chega no resultado de 4,2 vezes 10 a menos 5. Professor, mas se eu chegasse no resultado de 10 a menos 3, você pode perguntar, sempre vai ser assim? Não, pode ser que aparecesse aí o resultado, sei lá, 0,042. Poxa, mas é um resultado meio estranho. Então, para ficar melhor, eu faço o quê? Coloco entre 1 e 10. Aí fica um resultado mais legal, mais visível, entendeu? De você entender melhor o resultado. Nunca vai acontecer de colocar 0,042 vezes 10 a menos 3? Pode ser que ocorra. Aí vai de quem vai colocar as opções para você marcar. Poderia aparecer um 10 a menos 4. Só que toda vez que você mexe a vírgula, você acaba modificando a potência, mas todos eles vão ser iguais. Só vai mudar a vírgula, mudando a vírgula, muda a potência, certo? Então, sempre tomar cuidado com isso. Vamos lá, continuando. Então, aí temos mais uma questão. Uma espira em forma de U está ligada a um condutor móvel AB. Então, olha só, esse condutor, ele pode se mover. O conjunto é submetido a um campo, olha só, a um campo de indução magnético B igual a 7 Tesla, perpendicular ao plano do papel. Então, olha só, o campo ele é perpendicular ao plano do papel e orientado para dentro dele. Então, você faz o quê? Se ele está para dentro do papel, ele tem que ter o xizinho. Se fosse saindo, ou saindo da lousa, né, também, seria a pontinha. A largura da espira é igual a 2 centímetros. Então, olha só. Então, analisa a largura dessa espira, né? De uma até a outra. E a velocidade, está dado aqui na figura, 20 centímetros por segundo. Então, analisem aí que ó, foi dados, a maioria dele em centímetros, porque é mais fácil você visualizar.
Determine a força eletromotriz induzida e o sentido convencional da corrente, sabendo que a velocidade AB é de 20 centímetros por segundo. Então, vamos lá. Para começar, anotar os dados primeiro. Como assim? Transformar centímetro para metro. C, ele é a mesma coisa que dividir por 100. Então, é 10 a menos 2. Então, você volta 2,0,02. A mesma coisa em 20. Passa a vírgula duas vezes para a esquerda, 0,2 centímetros por segundo. Bom, transformando, já fiz a metade da questão, porque aí eu faço o quê? Só substituir. Então, velocidade, lembra do D? O D seria aquela distância, né, dos polos ali da barra. Agora é a distância da espira. Então, e o B, campo magnético. Substituindo velocidade, comprimento, né, a distância entre os dois fios da espira, e 7 tesla. Multiplicando direto, eu tenho o resultado 0,028. Se você pensar, eu tenho um 2, outro 2, 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28. Então, já sei que aparece um 28. Aí só é a questão da vírgula, né? Que aí você vai ter que arrumar. Lógico, geralmente, você tem que arrumar e colocar em notação científica. Geralmente, não é que sempre e obrigatoriamente você vai fazer. Bom, como o fluxo através da espira está aumentando, o fluxo induzido deve se opor a esse aumento, certo? E o campo magnético induzido deve estar saindo do papel. Usando a regra da mão direita, com B saindo do papel, a corrente elétrica induzida será no sentido anti-horário. Aí eu tenho que voltar 38, 37. Então, olha aí, você vai ter uma corrente no sentido anti-horário. Porque vai ser induzido uma corrente elétrica, vai induzir um campo magnético, ele vai ser induzido saindo, certo? Já que o outro estava entrando, olha aqui, ó, tá vendo que foi falado? Ele está entrando, o induzido vai estar o quê? Saindo. Fazendo a regrinha aí, você vai achar que é no sentido contrário. Então, a corrente elétrica vai estar no sentido contrário. Anti-horário, na realidade, né? Então, 38 aqui. Deixar só um pouco aí para vocês observarem. Estão vendo que sempre é necessário estar fazendo aí a conversão de unidades. Fez a conversão, fica muito fácil de resolver. Bom, e para finalizar, material complementar, assistir ao vídeo como fazer um canhão magnético caseiro. Lógico, né? Aí é 10 minutos e 7 segundos. Pessoal, geralmente você consegue fazer esses experimentos. Não vai dar para fazer com ímã convencional, porque ele é muito fraco. O neodímio, você acaba adquirindo, aí é bem barato se você pedir pela internet, você consegue fazer. Ele é muito forte. O pequenininho, você já sente que ele tem uma atração muito grande. Os outros um pouquinho maior, até para você tirar um do outro, separar, é difícil, mas é muito difícil mesmo. E se marcar ali para ele, ele vai te machucar, porque ele vem de uma vez. E como eu falei, eles são muito fáceis de quebrar, né? Então tem que ter todo um cuidado. Tá bom então? Então, pessoal, nos encontramos na próxima aula. Até mais!